Olá, sou o pastor André, mais uma vez com vocês, e hoje eu quero compartilhar um tema maravilhoso: por que continuar no erro, sabendo que o juízo virá? Que palavra, não é, meus amados? Vamos compartilhar com vocês, mas antes eu quero convidar mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, peça a oração, e estaremos aqui para orar e interceder por você. Ative o sininho para você sempre receber mais conteúdo como esse. E eu quero começar exatamente com essa mensagem, falando por que continuar no erro, sabendo que o juízo virá. Esse juízo é um juízo futuro, assim como Deus ele tomou juízo sobre Sodoma e Gomorra, naquele tempo em que Ló estava residindo naquela cidade, e ali aquela cidade foi destruída por fogo, e só escapando Ló e a família. A Bíblia diz que Deus, ele também vai dar um ponto final no pecado e vai trazer juízo sobre toda a humanidade. E qual é a situação da humanidade? Está escrito aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos carecem da glória de Deus. Por isso que Deus, em seu ápice de revelação, ele enviou seu Filho para que o seu Filho manifestasse o chamado ao arrependimento a todas as pessoas, antes que seja tarde. Por isso que Jesus ele prega a sua mensagem dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o homem, quando eu falo homem, é uma linguagem universal, né? Homem e mulher. O ser humano, ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele não consegue se auto-justificar. E também nem pode pagar, nem pode, por mérito algum, adquirir a salvação. Só Jesus Cristo pode libertar o ser humano da sua situação, do seu quadro contaminado, esse quadro de pecado. Nós herdamos de Adão. Adão pecou e todos pecaram. Então Deus nos convida ao arrependimento. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, também diz assim, eu vou ler aqui para você, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, Deus, ele oferta a vida eterna, mas ele adverte que se você não atentar para esta oferta, olha o desejo de Deus, vida eterna em Cristo Jesus, não é assim que diz o texto? O salário do pecado é a morte. Deus está advertindo, olha, o pecado, se o homem não se arrepender, se você não se arrepender, vai te levar para um abismo e uma separação, né? Aí ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está ofertando a salvação, ele está ofertando ao homem a oportunidade do arrependimento, né? Mas o homem, o ser humano é teimoso, né? Quer insistir no erro e quer arrumar sempre desculpa, né? Para camuflar o seu erro. E isso só piora o seu quadro, né? Eu tenho uma historinha aqui, eu quero compartilhar com você algo que eu ouvi, que fala de um mendigo, e era tempo de inverno, e ele era morador de rua. E nesses lugares muito frios nos Estados Unidos, há aquela questão de neve e tal, e o frio é muito intenso. E ele, se sentindo muito incomodado com aquele frio, foi pedir para que alguém o acolhesse. E ele saiu batendo de porta em porta. Chegando em uma certa residência, alguém que o atendeu disse: olha,
Eu posso ajudar você se aquecer aqui na minha casa, mas tem um detalhe. Eu não posso deixar que você entre com esse saco aí que você carrega com ele. Deixe esse saco aí fora e venha se aquecer aqui. E ele disse, não posso, tal. Ele disse, não, olha, se você quiser entrar na minha casa para se aquecer, eu aceito. Agora só não pode entrar com isso aí. E o que acontece? Ele não abre mão daquele material que ele carregava com ele. E aí, então, perdeu a oportunidade de se aquecer com aquela família. E ele morreu congelado naquele frio. O que acontece? É uma ilustração que eu estou falando a você, que é exatamente isso que acontece quando a gente insiste no erro. Quando a gente não quer deixar, não quer abandonar o pecado, né? O pecado leva o homem ao abismo, a uma separação de Deus. E a palavra do Senhor nos adverte que Deus vai exercer o seu juízo. O juízo do Senhor é certo, ele virá. E a pergunta é, você está pronto? Você está aprovado diante de Deus para receber o galardão do Senhor? Deus é amor, mas entendemos também que Ele trará juízo, e juízo a todas as nações, todas as gerações, todos nós estaremos diante dEle. E eu quero ler aqui o livro do Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: Vi um trono branco, e aquele que se assenta nele, e cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito no livro. Deu o mal aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja, se alguém, último verso 15, né? Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então o livro da vida, estarão ali os nomes dos salvos. O seu nome está lá? Como está a sua vida diante de Deus, né? Existe o livro da vida. E as Escrituras diz que o Cordeiro, ele vai abrir esse livro. Então, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, também tem o livro das obras, né? O que nós fizemos ou deixamos de fazer está lá registrado. A gente sabe que as obras não salvam, mas o salvo manifesta as boas obras, né? Veja bem, as obras não têm poder de salvar, mas têm poder de condenar. Então, por isso que nós fomos criados para as boas obras. Então, você está preparado neste momento? O juízo, as Escrituras dizem que é uma realidade. É um juízo universal. Lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 10, está escrito assim: pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Ou seja, haverá aquele momento que todos vão prestar conta diante do Senhor. E eu quero advertir você sobre o perigo de permanecer no erro, de você viver uma vida desregrada, sem arrependimento, fazendo o que pensa, né? Fazendo o que quer, e não é assim. Então, a escolha de permanecer no pecado é um ato de rebeldia contra Deus. E há consequências espirituais e há consequências eternas nessa situação. O pecado, meu querido irmão, minha irmã, o pecado afasta o homem de Deus, né? O pecado leva
o homem à condenação e ao sofrimento eterno. Então, para você que me ouve, tenha cuidado, não ignore as consequências do pecado e tudo aquilo que ele pode causar. A gente entende, né, que o pecado ele é o abismo. Então, não ignore, né? A prática do pecado leva muitas pessoas ao sofrimento, né? E o que te impede de abandonar o pecado? O que te impede de você corrigir a sua vida hoje, buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, buscar a sua palavra, né? Fortaleça-se no Senhor, meu amado irmão, meu irmão, minha irmã. Se fortaleça no Senhor. A gente lê muito e muitas vezes a gente não se aprofunda, né, naquilo que as Escrituras nos mostram. Mas Jesus ele falou uma parábola muito importante em Lucas capítulo 15, do 11 ao 32. Ele fala de um filho pródigo. Aquele filho que o pai, ainda em vida, ele pede a sua herança. Né? E a gente sabe que a cultura é quando os pais morrem, aí sim se divide a herança. Mas ele pede a herança, ele ainda vive, ou seja, isso é um desrespeito. Mas mesmo assim, aquele pai tão amoroso, ele pega a parte do filho, dá a ele, entrega a ele, e o filho resolve ir embora. Por que o filho ele não fica próximo do pai naquela região por ali? Por que Jesus disse que ele foi para uma cidade longínqua? Porque ele queria viver dissolutamente. Ele queria ter liberdade para fazer e acontecer. Ele não queria que o pai dele visse ele gastando aqueles recursos com vaidade, com coisas, né, fúteis. E foi o que aconteceu. Ele foi para um lugar bem longe e começou a gastar com banquetes, com farra, com tanta coisa, né? E depois esses recursos foram acabando, e de repente ele se encontra sem recursos e num momento em que aquela cidade ali está passando por uma grande fome. O que ele consegue ali? Através de algum conhecimento que ele tem. Ele consegue um trabalho para apacentar porcos. A situação dele era tão caótica que ele desejou até se alimentar da comida do próprio porco, né? Uma coisa muito triste. E ali ele se lembrou do seu pai. Estou perecendo, passando fome, passando humilhação aqui, onde meu pai tem muitos trabalhadores. Eu vou voltar para onde meu pai está e vou pedir para que ele nem me considere como filho, mas que me receba pelo menos como um trabalhador em sua fazenda, porque lá tem abundância de pão. E ele reconhece, ele diz: pequei contra o céu, pequei contra meu pai. E ele retornou. Quando ele chega próximo à sua residência, o pai está ali no portão aguardando a sua chegada. Vai até o seu filho, dá um beijo nele, abraça, manda colocar o anel no seu dedo e faz uma grande festa, faz um grande banquete, porque o seu filho que tinha se perdido se achou. Então eu vejo que a nossa condição é exatamente essa do filho pródigo. Jesus estava narrando uma história que, na verdade, é a nossa condição espiritual, né? Nós muitas vezes estamos exatamente assim, perdidos, né? Em um lugar que a gente não sabe o futuro, não sabe nada que vem pela frente, e a gente fica vivendo dia a dia nessa insegurança, nessa incerteza. Mas eis aqui uma resposta aos nossos corações. O Pai nos espera. O Pai, Ele tem tudo para nos fazer felizes. Ele tem a provisão, Ele tem a salvação, Ele tem a vida eterna para nos dar. Ele tem tudo o que nós precisamos. O que nós devemos fazer é exatamente o que fez o filho pródigo: se arrepender, reconhecer o erro e voltar para os braços do Pai. Então, até quando você deixará para depois esse chamado na sua vida, né? Muitas vezes você fica protelando:
Eu já ouvi vários amigos meus, né, que dizem assim, não, quando eu tiver mais adulto, né, agora eu quero curtir. Gente, curtir o quê? Pelo amor de Deus. Nós temos que estar na presença de Cristo. A melhor coisa que nós devemos fazer é viver e estar em sua presença. O mundo aí fora é hostil, é enganador, é passageiro, mas o que o Senhor tem para mim e você ecoa para a eternidade. E é urgência eu e você decidir agora. É tempo, é esse momento que nós devemos nos entregar ao Senhor, né? Porque o amanhã eu não sei, o amanhã pode ser muito tarde. O tempo ele é imprevisível, né? Mas a minha segurança é estar na presença do Senhor. É como um incêndio, né? Um incêndio ele começa com um pequeno foco, mas se não tiver o controle do incêndio, ele toma tudo aquilo ali que está à sua volta. Então o pecado ele faz isso, né? Ele pode, com pequenas coisas na vaidade, e depois pode levar a pessoa a uma situação caótica se não se despertar para enfrentar o pecado. E a única forma que você pode vencer o pecado é confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o Senhor, quando ele é confessado, lá em Romanos, né, capítulo 10, versículos 9 e 10, eu vou ler aqui para você, faço questão. Romanos capítulo 10, versículo 9 e o 10, que diz assim, ó, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração tu creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Amém? Então veja, você agora tem a oportunidade de fazer a sua confissão. O seu coração vai crer para a justiça e os seus lábios fará confissão para a salvação. Então, é isso que nós estamos propagando aqui ao seu coração. Jesus está te ofertando a vida eterna. Ele é a garantia dessa vida. Ele é a oportunidade para você vencer o seu pecado, para você vencer o seu próprio ego e viver diante da autoridade do Senhor, debaixo da graça do Senhor, não é? O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, está lá em Timóteo, né? Ele é o único mediador entre Deus e o homem, né? Então Jesus Cristo, ele veio ao mundo para trazer de volta a aliança, aquela que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, o Senhor Jesus Cristo trouxe de volta, né? Então, meu querido e amado irmão em Cristo, o juízo é certo. O pecado ele traz grandes consequências, graves consequências também. Ele traz condenação, mas o arrependimento é a porta para a salvação. O arrependimento e a fé é a chave para a sua aliança eficaz em Cristo Jesus. E eu pergunto a você agora, para a gente concluir, qual a sua escolha? Você deseja fazer a sua aliança com Jesus? Se você fizer essa aliança, tenha certeza que o seu nome estará escrito no livro da vida e você estará seguro para a eternidade. Agora a pergunta que não quer calar também, você deseja continuar como está? Vivendo desregradamente? O filho pródigo, ele foi por esse caminho e nada deu certo, ele sofreu muito. Mas tudo mudou quando ele se arrependeu. Então essa é a nossa mensagem. Arrependa-se, faça a sua escolha em Cristo Jesus e viva uma vida feliz. Amém? Agora nesse momento eu quero orar por você. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus por você estar conosco até esse momento, por você participar, ouvir essa mensagem, e eu quero de coração agradecer a você e convidar você a fazer essa aliança em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, queremos agradecer ao Senhor esse momento tão especial que nós estamos aqui na Tua presença. Eu quero agradecer, Pai, esta vida, este jovem, este senhor, esta senhora, esta família
que está ouvindo esta mensagem, que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, dando a cada coração a alegria, a felicidade de sentir a Tua presença, de sentir o mover do Teu Espírito em seu coração, Pai. Ó querido Deus, abençoa, Senhor Jesus, a nossa geração, abençoa jovens, abençoa todas as famílias, abençoa, Senhor Deus, a nossa nação, Brasil, abençoa todas as autoridades constituídas. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor derrame uma chuva de bênçãos sobre a nossa nação, Brasil, agora neste ano que se aproxima, que nós venhamos ter a nossa liberdade para proclamar a Tua palavra, Senhor. Nos leva, ó Deus, cada dia, Pai, a este propósito de compartilhar a mensagem do Senhor a esses corações, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada pessoa que está conosco neste momento. Rogamos ao Senhor que o Senhor visite os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão na UTI, aqueles que estão, ó Deus, muitas vezes até em seu lar, passando, Pai, um momento difícil em sua saúde. Nós rogamos ao Senhor que a Tua graça, o Teu poder, que o Teu bálsamo seja derramado sobre essas vidas para curar, para restaurar e para dar a oportunidade, Senhor Deus, de todas essas vidas glorificarem o Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Ó Senhor, te agradeço por tudo, pela Tua fidelidade, pela Tua presença, ó Deus, e rogamos ao Senhor, conduza nossos passos cada dia, Pai, segundo a luz da Tua palavra, para estarmos sempre diante do Senhor, Pai. É como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. E nós queremos, ó Deus, tempos de paz, queremos, ó Deus, tempos, Deus, de prosperidade espiritual em nossas vidas, e rogamos ao Senhor as Tuas bênçãos, Pai, para toda a família brasileira. Abençoa as demais nações, e assim nós oramos gratos a Ti por Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, mais uma vez, um beijo no coração e até o próximo vídeo. E fica conosco, que nós temos outros temas interessantes para que você participe e aprenda mais com a palavra de Deus.